Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, e o versículo 17, diz o seguinte versículo, um versículo bem pequeno, mas que tem grande utilidade, que fala assim: orai sem cessar. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, a oração, de costume, a maioria dos irmãos, ou a maioria dos crentes, né? Eu não diria todos, mas a maioria costuma orar 2 vezes por dia. Aí você me pergunta assim, como assim 2 vezes por dia? A maioria ora quando levanta pela manhã, que dobra os joelhos, agradecendo a Deus pela noite. E depois ora novamente quando vai dormir à noite, pedindo uma noite boa de sono, e na maioria das vezes agradecendo pelo dia. Exceto quando esse irmão, essa irmã, né, vai à igreja, e lá na igreja ele faz algumas orações eventuais. Mas aqui está dizendo que nós devemos orar sem cessar. Aí a seguinte pergunta, mas orar, tenho que estar de joelho orando 24 horas por dia? Não necessariamente você precisa estar de joelhos para orar ao Senhor. Como também não necessariamente você precisa estar na igreja para orar ao Senhor. A oração, eu tenho para mim que a oração é falar com Deus. A oração é ter intimidade com Deus. Então você pode orar ao Senhor, orar a Deus pedindo para Ele alguma coisa, seja na igreja, seja na tua casa, seja no seu veículo dirigindo, seja numa condução, seja onde for, você pode orar para Deus. E outra, a oração, existe vários tipos de orações. Existe aquela oração em que fazemos na igreja com alta voz, clamamos em alta voz ao Senhor, como também tem aquela oração que falamos só em pensamentos, nem abrimos as nossas bocas. São orações que em pensamento nós oramos ao Senhor. Como também existem aquelas orações que oramos mexendo com a boca bem baixinho, mas Deus ouve todo tipo de oração. Então quando essa palavra diz para nós orarmos sem cessar, é isso, todo ou qualquer momento que você tiver oportunidade, ore ao Senhor. E sabe o que é interessante? Que muitas das vezes, nós no mundo cristão, nós só oramos a Deus quando as coisas se apertam. Quando as coisas começam a ficar difíceis para nós, nós oramos ao Senhor. E quando na verdade não deveria ser assim. Deveria, né? A Bíblia conta a história de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. Eu já falei em uma situação passada, em algumas palavras, que ele orava 3 vezes ao dia. Eu até afirmei que poderia ser como o café da manhã, o almoço e a janta. Ele orava 3 vezes ao dia, né? E muitas das vezes nós só oramos ao Senhor quando as coisas ficam difíceis. Aí nós corremos para a igreja e buscamos ao Senhor. E quando muitas das vezes tem muitas das vezes de nós que nem vamos para a igreja e falamos que estamos fracos na fé, sem força de buscar a Deus, sem fé, sem coragem, sem ânimo, e ficamos só apenas pedindo: irmão, ore por mim que eu estou sem força. Irmãos, ore por mim para que Deus venha me dar força para voltar a ser aquela pessoa de antigamente, quando na verdade nós pecamos por isso. Porque se nós estamos fracos na fé, se nós estamos sem força de ir para a igreja, a atitude tem que partir de nós. Nós que temos que buscar. É bem verdade que é bom às vezes, né, compartilhar, pedir oração, mas na verdade muitas das vezes é você que tem que orar ao Senhor. Jeremias capítulo 3, se eu não me engano, o versículo de número 27 fala: põe a tua boca no pó, pois assim talvez haja esperança. Pôr a boca no pó é orar ao Senhor, é buscar ao Senhor. Então há necessidade muito grande, principalmente nesses dias em que estamos vivendo, de estarmos em constante oração.
Veja bem, meu irmão, eu vou dar um exemplo básico do que é orar sem cessar. Um dia um músico, conversando, um músico amigo meu, ele falou que um grande músico chegou até ele e falou assim, ó, quem toca guitarra tem que tocar 24 horas por dia. E quem toca teclado tem que tocar 12 horas por dia. Aí o meu amigo ficou assim, abismado. Como assim tocar 24 horas por dia? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguns afazeres, eu vou ficar a vida toda com a guitarra na mão tocando. Aí o professor explicou para esse meu amigo, não, quando eu estou falando que você deve tocar a guitarra 24 horas por dia, o que eu quero dizer para você é que em todo momento vago que você estiver, você pegue a guitarra e ensaia, você pega a guitarra e começa a tocar. Não é você ficar 24 horas com a guitarra na mão tocando. Então, quando a palavra do Senhor está falando aqui, orai sem cessar, eu quero trazer esse ensino desse professor de aula. Esse professor músico falou para o seu aluno que deveria 24 horas por dia estar tocando a sua guitarra para ser um bom guitarrista. Então eu trago essa reflexão nesse versículo, orai sem cessar. O que quer dizer? Que em todo momento vago que você tiver, ore ao Senhor. Está na condução? Lembrou de alguma coisa que você precisa, ou até mesmo lembrou de um amigo, de uma amiga, de alguém que pediu oração para você, ore ao Senhor. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, porque muitas das nossas orações que nós oramos, muitas das vezes são, eu diria que 80% das nossas orações nós oramos em favor de nossas vidas, e 20% em favor de outras pessoas que sabemos que estão passando por necessidades, e outros doentes, desempregados, afastados dos caminhos do Senhor. Então, o que acontece? Quando fala de orar sem cessar, é isso. Todo momento vago que você tiver, ore ao Senhor. Muitas das vezes no nosso dia a dia, na correria, nós não temos esse costume de estar orando. Mas veja bem, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos dificuldades, problemas para ser resolvido, e temos problemas que somente Deus pode fazer algo. Então, meu querido, quando você estiver na condução, trabalhando, na sua casa, com a sua família, quando muitos até estão dando risada, dando gargalhada, mas você lembrou que precisa de algo da parte de Deus em espírito, somente em você e Deus, ora em pensamento, Deus, eu estou aqui, no meio dos meus amigos, todo mundo brincando, dando risada, mas eu tenho aquele problema para ser resolvido. Em pensamento, não precisa ficar falando para os seus amigos, ver que você está orando a Deus. Mas em pensamento, faça uma oração em pensamento, entrega os seus problemas nas mãos do Senhor, entrega as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Isso que é orar sem cessar, meu querido. E sabe o que me chama a atenção? Que na maioria das vezes que nós oramos, nós sempre oramos quando nós queremos receber algo da parte do Senhor. Quando tudo está bem, quando não temos falta de nada, quando a vida financeira está boa, quando a vida sentimental também está boa, a família está todo mundo bem, com saúde, muitas das vezes nós esquecemos de orar ao Senhor. Muitas das vezes ficamos até em casa e não vamos para a igreja. Mas a palavra do Senhor nessa semana está nos advertindo, orai sem cessar. Que quando você ora, você está falando com Deus. E quando você está falando com Deus, você está expondo para Deus as suas necessidades. E aí que começa a sua intimidade para com Deus. Porque quanto mais você fala com uma pessoa, mais intimidade na vida secular aqui na terra. Quanto mais você fala com seu amigo, com alguém, com um parente, você tem mais intimidade com essa pessoa, né? Desse jeito, quanto mais você tem contato com a pessoa, chega uma hora que a pessoa até te conhece, até sabe como você é. Da mesma forma, quanto mais você orar ao Senhor, mais intimidade você vai ter com Ele, e mais pertinho dele você vai estar. Vai haver momentos
que só no seu pensamento Deus já vai saber o que você quer e o que você vai pedir. Mas por quê? Porque você tem intimidade com Ele, e essa intimidade você adquiriu de que jeito? Conversando com Ele. Conversando como? Através da oração, meu querido. Então a palavra de Deus essa semana para você é essa: orai sem cessar. Tá tudo bom, tá tudo bem com você? Ore ao Senhor. As coisas estão mais ou menos bem? Ore ao Senhor. As coisas estão totalmente ruim, parece que Deus não está nem te ouvindo. Parece que nada está dando certo para você. É nessa hora que você mais precisa orar ao Senhor. Para quê? Para que você possa estar mais pertinho dele e ele mais pertinho de você, para que possa chegar num bom senso e as coisas se resolverem e tudo dar certo para você. Então que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra, esse vídeo com mais alguém. Se inscreva no meu canal, né? E você se inscrevendo e compartilhando, essa palavra vai chegar para outras pessoas. Alguém pode estar precisando de uma palavra dessa, alguém pode estar necessitando de uma palavra dessa. Se você compartilha com ele, você vai abençoar a vida dele. E mais aqui eu termino por aqui dizendo para você e para mim também: não esqueçamos, vamos orar sem cessar. Até Deus responder, vamos continuar orando. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.